você vai ter alfa por K2 menos N2, né? Menos I gama, ou mais I gama, não importa. Você tem uma parte imaginária. Essa parte imaginária do polo, ela vai, quando você vai fazer a interpretação campo-partícula, o que você vai estar gerando naquele polo é uma onda plana que vai corresponder à partícula que se propaga a partir dali. Então, quando você olhar esse polo aqui, essa parte imaginária que vai entrar aqui na energia, ela vai te dar um fator que vai ser algo desse tipo. Então, é isso que te dá a estabilidade da partícula. Isso aqui te diz, essa partícula dura por um certo tempo. Então, na verdade, o tempo de vida, o tempo médio de vida de uma partícula na teoria quântica, ela vem da parte imaginária, da máxima, entendeu? Teu propagador, pelas correções quânticas, pelo efeito de grupos, ele desenvolve uma parte imaginária. Na teoria clássica, o propagador é 1 sobre K2 menos N2, a massa é real. Na teoria quântica, com a introdução das correções ao grupo, o papel das correções ao grupo na self-energy é dar, por exemplo, essa parte imaginária. Então, essa parte imaginária é que vai ser interpretada depois como a largura do decaimento do tempo de vida da partícula. Então, numa teoria quântica, você consegue reproduzir o tempo de vida, você interpreta, né, aquela parte imaginária como tempo de vida. Então, você usa o tempo de vida da partícula para você colocar vínculos em cima do parâmetro lagrangiano. Então, isso sai da teoria. Então, se você pegar uma teoria na QCD, por exemplo, né, então você tem o mesopi, é um estado ligado. Então, esse tempo de decaimento do mesopi ele tem que sair das equações que dão o estado ligado da QCD, seria por beta-salpeter, por exemplo, e você tira estima o tempo de vida da partícula a partir do estado ligado. E, na teoria eletrofraca, o tempo de vida do Higgs, né, a vida média do Higgs, a vida média do W+, do Z0, tudo isso você tira fazendo as correções ao loop e pegando a parte imaginária que a correção ao loop te dá no teu propagador. Quando você calcula esse gráfico aqui, a correção ao propagador não é só, vamos dizer assim, deslocar a massa real. Aparece uma parte imaginária. Essa parte imaginária não é perigosa, ela não está dizendo para você que isso é um táquion. Ela está te dizendo que essa parte imaginária vai ser interpretada como a vida média da partícula. Porque na expansão em onda plana, aquela parte da energia imaginária, né, ela entra como sendo um decaimento exponencial, que é o que faz te dar a duração de vida da partícula. Certo? Bom, então a questão é um pouco essa que a gente se coloca, né? Classicamente, como é que a gente justificaria, né? A gente poderia tirar, até que ponto, né, a gente pode tirar uma informação sobre o campo elétrico de uma partícula, por exemplo, escalar, carregada. O campo fermiônico é limpo, né? Então a vida fica muito mais fácil. E a matéria que a gente tem, matéria usual, é a matéria fermiônica. Então a gente não tem esse tipo de problema na eletrodinâmica de Maxwell. Mas se a gente coloca esses termos aí de interação com a matéria, né, com a densidade de matéria e potencial, a gente aí tem que atentar um pouquinho mais, tem que ter, eu acho, um modelo claro para poder fazer alguma informação sobre a estimativa do potencial, certo? Eu vou tentar ver ali se eu consigo achar alguma coisa. Eu só achei eu conhecia, mas nunca tinha lido com atenção. Esse paper do Dirac de 51, mandei para vocês, não é? O paper de uma nova teoria clássica para os elétrons. Mandei, não, vou mandar então. Tem um paper do Dirac de 51, que ele chama, que é exatamente isso aqui. O paper é de 51, ele fala a new classical theory of electrons. Então ele dá isso aqui, ele faz um modelo clássico para os elétrons, para poder dizer quanto estável pode ser uma partícula de spin-meio que tem carga, que carrega carga. No caso, então ele tem um modelo para isso. Depois ele escreve em 62, tem um paper dele, que é a continuação dele, que é a New Extensible Model of Electrons. Então, a discussão que ele dá sempre é como tentar formar um modelo que te dê uma distribuição clássica de carga, né, com spin-meio e que seja estável. Eu procurei na literatura, não tem nada feito assim, não tem nenhum análogo para o caso bosônico. Por quê? Porque a eletrodinâmica escalar é mais complicada. Ela
tem uma linearidade mais alta. Então isso aí complica um pouco, mas é uma questão que, digamos, já preocupava, né, que a gente vê na literatura que o pessoal na década de 50, 60, a partir desse trabalho de Dirac, se preocupou um pouco de entender justamente qual poderia ser o efeito, né, de spin, né, quer dizer, o quanto o spin, a carga e a massa podem contribuir para dar estabilidade no partícula. Então eu estou um pouquinho em cima disso, eu acredito que semana que vem, ou até mesmo se eu esclarecer alguma coisa até quinta-feira, se alguém estiver interessado, a gente continua isso aqui só para fechar essa discussão no caso do spin. Aí eu vou ver se a gente consegue alguma coisa. O problema da literatura eu não achei realmente nenhuma dica de alguém que tivesse feito e a gente pudesse aproveitar o resultado do que seria essa discussão, né, para um simples campo escalar. Eu não achei nada, mas eu estou ainda procurando, porque tem um período assim, da década de 60 que o pessoal andou mexendo um pouco com isso, quando a QCD estava nascendo, mas eu não achei nenhuma assim, nada que falasse do eletromagnetismo, fala só da interação forte. Então, e basicamente depois vai estender isso por causa dos químicos, tá certo? Fala, Léo. A passagem microscópica para um macro é esse efeito que você deveria fazer uma integração substituindo valores médios dos campos. Não, quer dizer, o que você deveria fazer é pegar, você vai pensar o seguinte, o que você tem macroscopicamente. Eu tenho uma partícula, uma distribuição de carga localizada em tal ponto, em tal região do espaço. Então, o que você deveria fazer seria pegar o valor médio, vamos dizer, se você tivesse grandeza aqui, φ star φ, essa grandeza aqui é uma grandeza local, φ star φ de x. Então, você deveria pensar, se eu tiver uma partícula localizada no ponto x0, né, então eu vou saber. Se você integrar sobre, vamos dizer que você colocasse aqui y, se você integrar sobre y aqui, você não está localizando a partícula. Quando você está dizendo que a partícula está localizada nessa posição no espaço, então isso significa que você deveria tirar o valor médio dessa grandeza, como é que se diz, desse produto de campos aqui, no Bragg, que é o valor médio, no estado em que você está localizando a sua partícula. Então você não poderia integrar em x, porque você está dizendo, eu tenho uma partícula, basicamente você está dizendo, eu tenho uma partícula localizada no ponto y. Então isso aqui é fixo. Tá? Então você teria que tirar o valor, você teria que pegar essa grandeza aqui, calculada nesse CAT aqui, nesse valor médio de Bragg de CAT aqui, porque isso aqui que vai te dar alguma coisa que depende de x e de y. Então, agora, você não integra no estado, você tira o valor médio naquele estado, para poder garantir que você tem a partícula localizada naquele ponto, certo? Aquela equação que eu escrevi, quando tinha um delta zero, essa aqui, devagar. Você não poderia jogar no outro lado e dizer que isso foi uma normalização na carga? É uma possibilidade. Eu pensei nisso também, vou te mostrar só aqui uma coisinha. Se você pegar esse termo aqui, vamos dizer, como a gente estava colocando aqui, isso aqui é um delta 3 de x. Se você traz isso para esse lado aqui, vamos dizer, esquece as constantes. Então isso aqui está dando a carga. Isso aqui está dando para você, vamos dizer, aqui você tem um L quadrado sobre n, então você tem aqui o delta 3 de x. Só que aqui está aparecendo, quer dizer, aqui aparece para você, então, φ de zero, que é delta de x. Φ de x é a mesma coisa que delta de x, φ de zero. Só que, na verdade, se você for renormalizar a carga, eu pensei um pouquinho nisso quando você olhar a teoria da renormalização, e quando você renormaliza a carga, você renormaliza, se a gente olhar, quem lembra do curso de QD, a gente renormaliza a carga pela função de vértice e pelas funções de ônus. O vértice da QD, o vértice da QD, é isso aqui. Então, o trivértice. Então a carga está aqui eu tenho o campo φ, aqui eu tenho o campo φ, aqui eu tenho o campo amino. Então, se eu for renormalizar a carga, eu tenho a renormalização do vértice, quer dizer, eu tenho o contratermo do vértice, a interação do vértice, eu tenho o contratermo do vértice, e depois eu tenho que usar as funções, a renormalização da função de onda do campo escalar e a renormalização da função de onda do campo de rede. Então, essas três coisas aqui é que vão para nós, no fundo, se
compor para renormalizar a carga. Opa, tudo bem aí? Você renormaliza o vértice, os campos que convergem naquele vértice, e isso tudo que se junta para renormalizar a carga. O que nós estamos tendo aqui com essa grandeza, quer dizer, de uma certa maneira, essa grandeza aqui já está. Se eu uso isso aqui para me dar essa função delta, esse delta que está aqui, eu não vejo como eu pudesse usar. Quer dizer, isso aqui poderia até estar sendo usado para renormalizar a carga, mas eu tenho que levar em conta os dois campos vetores, os dois campos escalares que estão no vértice também. Então, eu não vejo que isso aí possa renormalizar a carga para você. Eu também pensei, será que se isso aí renormaliza a carga, fica tudo igual? Né? Ficaria tudo igual, porque eu jogaria tudo para cá, e aí no fundo eu teria essa equação divergente de zero igual isso é igual a delta dx. E aí, mas como eu tenho, então aí aparece o φ de zero, mas aquele delta eu já estou usando para dar a distribuição de carga, então eu não tenho como usar esse delta para fazer a renormalização da carga. Eu acho que o problema que está em jogo aí não é tanto a renormalização, eu acho que o problema é um problema mais fundamental. Eu acho que é um problema que, para descrever o bóson, para descrever a eletrodinâmica do bóson carregado, nesse nível clássico, a gente tem que ter uma informação sobre a distribuição de matéria, que o Fermi não tem. Eu acho que o efeito novo é esse. Certo? Bom, é uma questão para todos nós pensarmos, tá bom? Eu estou encaminhando isso aí para fechar e volto a falar com vocês em breve, hoje de manhã ou no início da semana que vem, tá certo? Bom, obrigado pela atenção. Então, só para avisar de alguém que está assistindo essa aula gravada, a gente precisa de mais uma unidade para terminar os outros. Ok. Tá bom?